Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Astrovisão, esse nosso encontro aqui no canal para falarmos do céu da semana, com as dicas astrológicas para os seus negócios e para a sua vida. Se você é novo por aqui, esse é um canal dedicado à astrologia com foco na área empresarial, que é a minha área de especialização e atuação profissional. Eu sou Patrícia Ungarelli, especialista em astrologia para negócios, formadora e mentora de novos astrólogos na escola online Harmonizar, onde eu ministro os cursos básicos de astrologia, o grupo de supervisão para a prática, o curso de especialização em astrologia empresarial e o programa de mentoria e treinamento de astrólogos que está com a lista de interesse aberta para a próxima turma que vamos começar aí no final de março, e também estamos com a lista de inscrição aberta para o evento de pré-lançamento, uma masterclass sobre os gigantes da mudança, astrologia e empreendedorismo, que vai ser gratuito e você pode participar desse evento de pré-lançamento, e estou deixando aqui o link na mensagem fixada aqui no chat e também nas informações aqui no corpo do vídeo. Se você gostou da proposta do meu canal, considere se inscrever e já ativa o sininho das notificações para ser sempre avisado quando eu subo um vídeo novo. Eclipse lunar vai chegar com tudo, intensificando as emoções, realçando os pequenos detalhes e aumentando a autocrítica. Portanto, atenção. Ano novo astrológico a caminho também. Seguimos para o encerramento de mais um ciclo lunar com a chegada da lua minguante em Capricórnio, que traz um poder de revisar, de reavaliar, de reorganizar e enraizar os aprendizados de todo um ciclo que está terminando agora. Em Capricórnio, nesse signo, ajuda a rever os resultados de todo esse ciclo que está terminando, as estruturas, as bases, os fundamentos do nosso trabalho, da carreira, dos nossos negócios também. A Lua vai transitar da fase cheia em Virgem, que acontece amanhã, no dia 14 de março, para a fase minguante em Capricórnio, lá no dia 22 de março. E nessa semana de análise, ela percorre o espaço zodiacal que vai de Balança a Capricórnio, trazendo energias para equilibrar, para transformar, para prosperar e para estruturar empreendimentos e projetos. O panorama dessa semana de análise, que vai então do dia 16 ao dia 22, marca o evento crucial, o evento muito importante, que é o Ano Novo Astrológico, com o ingresso do Sol no signo de Carneiro no dia 20 de março, coincidindo com o equinócio da primavera aqui no hemisfério norte, portanto, marcando o início desse novo ano de 2025. Então, esse momento representa esse novo início energético, a natureza então se preparando para dar esse arranque, com este motor de arranque, trazendo grande impacto para o planejamento estratégico e as decisões empresariais. O Sol em Carneiro, ele inaugura esse novo ciclo anual, favorecendo determinação, as iniciativas, lógico, as ações corajosas, os novos começos para os projetos e para os negócios. Uma atenção especial no dia 19 de março, com a conjunção Sol-Netuno, que pode trazer assim uma certa nebulosidade nas decisões. Os setores favorecidos, a liderança, o empreendedorismo, os lançamentos de produtos e serviços, o marketing, a estratégia comercial e a inovação empresarial. Quer saber sobre todas as dicas astrológicas que eu preparei para impulsionar sua carreira e seus negócios? Então fica comigo até o final e já compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai gostar de ficar por dentro do céu da semana. E agora que a gente então já sabe o panorama dessa semana, a gente vai começar a mergulhar nas dicas astrológicas mais detalhadas de cada dia, focadas em como você pode, na verdade, usar essas energias, no seu trabalho, no seu negócio. Vamos trabalhar então, pessoal? Vamos lá? Bom, algumas recomendações aqui, algumas informações, eu sempre faço isso no início aqui do nosso vídeo da Astrovisão. Deixei então, como eu falei lá no comecinho, já deixei aqui na mensagem fixada o link para você ir lá na lista da Masterclass Os Gigantes da Mudança, Astrologia e Empreendedorismo. É gratuito, você pode participar.
sem compromisso, mesmo sendo o evento de pré-lançamento do programa, da nova turma do programa de mentoria e treinamento, mas eu trouxe esse conteúdo para que você também conheça um pouco mais dos nossos bastidores desse programa, vai entender um pouco mais sobre a proposta e também vai ganhar este conteúdo que vamos aí falar sobre essas mudanças de signo desses grandes gigantes aí, os gigantes da mudança Urano, Netuno e Plutão, mudando de signo esse ano de 2025, portanto, um ano bastante importante com relação a ao ciclo geracional desses planetas. Que sempre trazem mudanças coletivas, no sentido bastante coletivo. Então, é sobre isso que a gente vai falar e vamos dar esse foco ligado a essa área de trabalho que eu tenho, de especialização, que é astrologia e empreendedorismo. Portanto, venha participar dessa nossa masterclass. Lógico que é gratuito, mas você precisa se inscrever nessa lista para participar com a gente na sala Zoom. Então, sem inscrição, não dá para participar. Bom, a gente vai transmitir aqui no YouTube, mas você precisa estar inscrito para participar comigo na sala Zoom. Outra coisa importante, a Astrovisão é um programa aqui semanal, a gente já tem bastante tempo aqui, alguns bons anos fazendo esse programa. Temos uma dinâmica aqui de trabalho, então temos aí o objetivo do autoconhecimento, de você entender os movimentos planetários, mas tem um objetivo muito prático de você usar essas informações para o seu planejamento, para você poder utilizar nas suas decisões. Na verdade, é otimizar as suas decisões, sua agenda, saber entender melhor o panorama da semana que ainda vai chegar. Por isso que a gente está sempre adiantado. Fazemos de quinta-feira aqui, mas estamos sempre falando da próxima semana, propositadamente, que é justamente para você ter um panorama mais antecipado. No final aqui a gente também compartilha a tela, fica comigo até o final do vídeo, porque eu faço o compartilhamento da tela, coloco o mapa da fase lunar da semana, então estamos falando sobre a lua minguante, finalzinho do ciclo, lua minguante Capricórnio, é essa que eu vou colocar aqui e compartilhar com vocês. E também nas últimas semanas, tenho trazido aqui para vocês um quadrinho aqui de dicas. É como se fosse um resumo bem pontual de algumas dicas, informações a mais de coisas que eu não falei e algumas que eu repito no finalzinho, um quadro de dicas para você poder dar o print aí e ficar com mais informação também. E tem mais um recadinho, hoje tem bastante. Mais um recado que também aconteceu aí nas últimas semanas. Mas para você ganhar, é um presentinho aí, você tem que entrar lá no meu grupo WhatsApp. Onde está esse link? O link também está na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, bem aqui embaixo na descrição do vídeo, já tem o link, vai direto lá no meu grupo WhatsApp, meu grupo VIP WhatsApp, entra nesse grupo e lá é que eu disponibilizo o resumo da Astrovisão. É um PDF para você baixar também com mais informação. Então, não é por falta de informação que você não vai ter um panorama mais otimizado aí das movimentações planetárias e vai poder decidir melhor as suas ações e estratégias na sua vida, nos seus negócios. Então, entra no nosso grupo WhatsApp para você ter acesso a esses materiais e outros materiais também que eu sempre disponibilizo por lá. Mas tem que entrar, tem que estar nesse grupo VIP WhatsApp. Bom, recados dados, vamos então trabalhar um pouquinho, certo, gente? Então, a gente sempre começa na nossa dinâmica aqui de trabalho falando da fase lunar, porque a gente acompanha aqui essas fases lunares e, portanto, finalizamos aqui um ciclo, finalizamos também um ano. Então, essa semana agora de análise é uma semana muito interessante, porque estamos de fato finalizando um ciclo lunar e, ao mesmo tempo, já estamos dando início com força total, realmente motor de arranque, ao novo ano astrológico. Portanto, iniciamos 2025 agora. É a semana que vamos começar 2025. Se você não sabia dessa informação, então saiba que, astrologicamente falando, a gente dá início ao ano não é em janeiro, é agora em março, quando o Sol ingressa no 0 graus, 0 minutos, 0 segundos do primeiro signo zodiacal, que é o signo de Carneiro, signo de Áries. É nesse momento que inicia a trajetória solar
do ponto de vista da Terra, portanto, dando início a esse movimento aparente do Sol, lógico, pela eclíptica, portanto, começamos a mapear esse andamento do Sol pelo zodíaco e começamos então a marcar os signos zodiacais. Então, temos o primeiro signo, o segundo touro, o terceiro gêmeos, e assim por diante, até o 12º peixes, que é o final do zodíaco, é onde estávamos aí nesse último mês, onde estamos ainda, porque estamos no final dessa trajetória solar. Então, iniciando o novo ano astrológico é sempre um momento de arranque. Essa é bem a energia da natureza. Não é equinócio aqui da primavera, hemisfério norte, outono no hemisfério sul, e é um momento que marca. A gente tem 4 momentos importantes ao longo do ano, os 4 pontos importantes, 2 equinócios, 2 solstícios, muito importantes, que são também as entradas de estação do ano. É quando a natureza diz para nós que está começando uma nova história. Então, nesses momentos, são momentos de muita força, realmente momentos de signos cardinais. Os signos que começam as estações do ano são os signos cardinais de ritmo cardinal, e esse ritmo é o ritmo do impulso, é o ritmo de começo. Mas dos 4 signos cardinais, o que mais representa, de fato, o impulso, apesar dos 4 serem bastante impulsivos, estamos falando de Carneiro, Caranguejo, Balança e Capricórnio, não é? As estações do ano, início das estações do ano, mas Carneiro é de fato o que mais a gente pode trazer a imagem realmente desse motor de arranque, porque é força total para iniciar. Então é sempre aquele momento que a gente tem aquela energia mesmo, aquele vigor, aquela coragem, aquela ousadia de começar coisas. Então, tudo que a gente tinha que planejar, pensar, analisar, foram nesses últimos 3 meses, o último trimestre do ano de 2024, para a gente agora, então, definitivamente arrancar, como a gente fala aqui em Portugal, arrancar com as nossas ações, as estratégias, as iniciativas, tudo que a gente já está, né, no planejamento da gente, tudo que a gente quer fazer. Então, agora é a hora de fazer essas coisas todas, tá bom? Então, vamos lá, as informações importantes da semana, o panorama da lua minguante. Então, agora vamos sobrepor a informação. A gente trabalha sempre com vários cenários, não é? Juntos. Então, é importante entender também que nas análises astrológicas a gente usa vários instrumentos. Então, usamos esse mapa de ingresso do Sol para falar do ingresso do Sol, ou seja, ele vai dar um cenário para nós anual. Aliás, eu fiz no final do ano passado. Vamos conversar sobre isso. Mas eu fiz o ano passado, finalzinho do ano passado, uma mentoria lá no clube de assinatura Astrovisão, porque a gente tem um clube de assinatura Astrovisão. Eu fiz uma mentoria muito antecipada para falar sobre as informações desse novo ano, com a análise desse mapa. Então, se você quiser ter acesso a essa mentoria, vou abrir para você, mas você tem que entrar no nosso grupo WhatsApp, que é lá que eu vou fazer isso, tá bom? É presente. Entra lá. Acabei de ter essa ideia, vou fazer isso para você. Entra lá, eu vou disponibilizar esse material gratuitamente, tá bom? Eu fiz isso no ano passado dentro do clube de assinatura para as mentoradas, para os membros do clube, que já souberam lá no final do ano já as informações, olha só, do ano de 2025. Eu sempre faço isso no final do ano, para já falar do ano que vai entrar em março. Olha que legal. Então a gente sempre sabe do panorama com bastante antecedência, a gente pode planejar com bastante antecedência. Mas, como é só agora que a gente está começando isso, você pode ter acesso, mas entra lá, tá bom? Entra e se por acaso você não conseguir acessar esse material, deixa a mensagem lá, pede para acessar que a gente vai conversar dentro do grupo, tá bom? Presente, muito bem. Me empolguei aqui com o Ano Novo Astrológico e vou liberar esse material para você ter acesso. Bom, então, como eu estava explicando, a gente sempre sobrepõe cenários, a gente sobrepõe as informações. E quando a gente sobrepõe as informações, a gente utiliza os nossos instrumentos de análise, não é? Então, esse mapa de ingresso é um instrumento de análise, ingresso do Sol, é um instrumento para a gente entender o colorido do ano. Mas a nossa astrovisão aqui, a gente usa sempre um instrumento semanal, que é o mapa da fase lunar, que é o mapa que eu coloco aqui no final da astrovisão para você.
E nessa fase, então, lunar de Capricórnio, minguante em Capricórnio, finalizando o ciclo lunar, é aquele melhor momento. Então, fase minguante, vamos esquecer Capricórnio, vamos só falar da fase. Fase minguante é aquele momento de introspecção, momento de recolhimento, momento de enraizamento de aprendizados de todo o ciclo que está terminando, mas é um momento, então, de revisões, principalmente revisões das coisas que funcionaram, das coisas que não funcionaram ao longo de todo esse ciclo lunar que está terminando. No signo de Capricórnio, fala sobre as finalizações, as revisões, principalmente naquele quesito, em termos de negócio, no quesito mesmo de estrutura. Então, é o melhor momento agora para se analisar, principalmente os resultados, o que de fato, concretamente, deu certo e não deu. Então, hora mesmo de colocar números aí, o que deu, o que não deu certo, em termos mesmo de números, mesmo métrica. Agora, um momento importante, Capricórnio, estruturas, fundamento, base. Um momento bom de revisar a organização do seu negócio, toda a organização, a parte administrativa. Ou seja, tudo aquilo que traz a sua base, a sua estrutura dentro do seu trabalho, dentro do seu negócio. E como lua minguante também é um momento de enraizar aprendizados, um momento também de enraizar os aprendizados das ações que você teve ao longo desse mês e das coisas que você aprendeu. Então, um momento de concretizar esse aprendizado, colocar ele de uma maneira mais concreta, não deixar só na cabeça, né? Anotar, escrever, colocar ele numa pasta, num arquivo, ou seja, deixar ele de uma forma concreta na sua vida. Não é acessível depois também. Então, Capricórnio trazendo a finalização do ciclo lunar, coincidindo com esse momento de início do ano astrológico. Lembrando, então, que a fase lunar só acontece ali no dia 22, mas no dia 20, 2 dias antes, já estamos na fase de lua minguante. Então, estamos iniciando o ano novo astrológico na força dessa lua de resultados, dessa lua de finalizações de ciclo, de uma certa fase mais enraizada, né? De enraizamento de estruturas, tá bom? Não é o caso agora, não vou colocar o mapa de ingresso, mas vou deixar lá aberto para você ver esse mapa de ingresso, tá bom? Mas a gente tem uma lua em Sagitário nesse mapa do ingresso, não está ainda em Capricórnio, tá bom? Porque Capricórnio só entra no dia 22. Então, dia 20 de março, a lua ainda está no signo de Sagitário. É assim que nós entramos o ano astrológico, com a lua no signo de Sagitário. Mas a força da fase já está na fase minguante. 2 dias antes, já estamos dentro dessa fase minguante da lua, tá bom? Isso é importante para a gente entender também, porque a gente, 2 dias antes, a gente já está vivenciando a fase seguinte. Lembra aqui que não tem liga-desliga, tá bom, gente? Não é botãozinho ali, ligou no dia, desligou no dia seguinte. Então, processo, tá bom? É importante a gente sempre desenvolver essa ideia e praticar essa ideia, para a gente não cair nesses erros de naquele dia tem lua cheia, no dia seguinte não tem mais. Não, não é assim, tá? Então, naquele dia tem a lua cheia, naquele exato momento, não é? Aquele exato momento do grau ali, da oposição, ou naquela quadratura, que é a lua minguante, mas durante aquela semana a gente está minguando a lua. Depois, durante aquela semana, ela está crescendo. Então, movimento, tá, gente? Nunca tira essa palavra aí da sua cabeça, movimento, para entender de fato a astrologia, entender que a gente está observando movimentos reais no céu, de planetas, movimentos astronômicos ali, tá bom? Não é nada ponto fictício no céu, não, é movimentação de planetas. Então, estamos todos aí em movimento e é isso que a gente vai observando. Então, não é de uma hora para outra que a lua fica cheia. A gente entendendo isso, a gente começa a entender mais a lógica do processo, certo? Vamos avançar aqui com as informações agora sim, mais detalhadas dia a dia. Então vamos lá. Iniciamos então a semana, domingo, a gente inicia no dia 16. A dica da segunda-feira, dia 17, é a entrada ali da Lua no signo de Escorpião. Então, vocês viram que no início eu falei a trajetória da Lua, ela vai transitar ali
da Lua em Balança no domingo até a Lua em Capricórnio durante toda essa semana. Então, a gente começa a segunda-feira, dia 17 de março, com a Lua nesse signo de Escorpião, e é um signo que dá uma força, um poder de transformar, de regenerar, um poder pessoal mesmo, de radicalizar se for necessário, de finalizar coisas, né? De tomar decisões mais estratégicas, com mais impacto, com mais força, com mais controle se a gente precisar. Então é assim que a gente começa a semana, 17 e 18, com esta força escorpiana no céu, pela Lua. E aí no dia 19 é aquela recomendação que eu deixei lá no comecinho, de atenção, porque temos o Sol conjunto Netuno nesse dia. E o Sol conjunto Netuno, pessoal, apesar de ser um aspecto bem favorável para alinhar, para afinar, na verdade, não é nem alinhar, é afinar, potencializar o nosso feeling, né? Aquele feeling empresarial, aquele feeling profissional, aquelas sensações, aquelas percepções, aquilo que não tem muita lógica, que não tem muita racionalidade, mas que muitas vezes é o que funciona. Então, é um aspecto muito poderoso para isso, para a gente tomar decisões pautadas nessas percepções, nessa leitura de sinais, nessas sensações, muitas vezes, e são, às vezes, acertadas, muitas vezes acertadas. Um Sol conjunto Netuno dá para nós essa força com relação ao lado subjetivo da vida, ao que está do outro lado, ou que a gente não tem muita objetividade. Mas a gente percebe, a gente sente, e se a gente toma decisões pautadas nisso, a gente pode, de fato, ir para o caminho correto. Então, é o feeling, como a gente costuma dizer. Por outro lado, a atenção vem por quê? Porque é um aspecto que também traz um pouco de confusão e de uma tendência a gente querer se iludir também. Então, a gente também pode tomar decisões pautados naquilo que a gente quer acreditar. Ilusões. Eu quero acreditar. Não é bem verdade, não tem nada, nenhuma fonte, nada palpável, concreto que eu possa me basear, mas é porque eu quero acreditar, então eu vou e tomo decisões. Eu corro o risco de tomar decisões, então, desse jeito. E aí, lógico que eu vou me desiludir e vou perceber em algum momento que eu tomei decisões pautados em fatos, em coisas que fatos não, em questões irreais, né? Não são fatos, são ideias, ilusões, ideologias, coisas que, na verdade, não vão se concretizar. E eu vou me desiludir. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa nuvem aí, uma coisa nublada, que faz a gente, às vezes, não enxergar direito o que eu estou querendo ver. Mas isso vem muito da nossa vontade de enxergar o que a gente quer. Então, às vezes, é importante a gente falar assim: será que eu estou mesmo vendo a realidade ou estou vendo o que eu quero? Porque tem uma diferença. Então, é bom a gente usar o antídoto saturnino. E aí é legal, porque é uma semana que vai transitar para a fase minguante em Capricórnio. E a fase minguante em Capricórnio tem regência de Saturno. Portanto, é uma fase com uma força saturnina, que é o antídoto de Netuno. É a extrema realidade. Então, que bom, porque se existe uma tendência de ilusões, existe também uma força para dar um parâmetro, um equilíbrio de realidade. Ótimo. Então, vamos usar essa força capricorniana que vai se potencializando ao longo da semana para chegar ali na lua minguante em Capricórnio e a gente enfrentar com mais maturidade os fatos e a realidade. E a gente então poder decidir de uma forma mais clara. Aí sim o Sol Netuno funciona muito bem com a questão do feeling, da clareza, de enxergar além das estruturas, de ver o que ninguém está vendo. E de fato aí sim o feeling funciona. Mas se eu estou querendo ver o que eu quero ver, né? Eu estou me iludindo. Então vamos entender como usar, como a gente pode usar essa força netuniana. Senão a gente corre o risco mesmo, né? De se encantar aí, como viver no mundo da fantasia. E lógico que no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na questão mais de negócios, é tomar decisões bastante equivocadas. Erros de julgamento também. Tá bom, gente? No dia 20, então pronto, dia 20 chegou o grande dia, o equinócio da primavera aqui, o ano novo astrológico, o início desse novo ano astrológico.
Então, a gente já pode dizer que a gente está na semana do Ano Novo Astrológico, mesmo ele iniciando no dia 20. Então, a gente já está nessa semana. A semana inicia com essa força, com esse motor de arranque, tá bom, gente? Então, já vamos entender aí que dia 20 já tem toda uma força de carneiro ali à disposição. Mas tem uma questão importante aí, tá? Vamos pensar o seguinte: iniciamos o ano astrológico, ok, com toda essa força de carneiro, com impulso, com iniciativa. No mapa, por exemplo, ali do ingresso do Sol, a gente tem bastante força carneiro, bastante energia ali do fogo, realmente, planetas estão ali, mas não vamos esquecer que no céu ainda está retrógrado Mercúrio e Vênus, tá bom? Então, no céu vai estar na semana Mercúrio e Vênus. Vênus já está retrógrado. Mercúrio agora, dia 15, entra nessa retrogradação. Então, vamos ter um ano novo astrológico, iniciando com essa força total de carneiro, tudo isso a gente sabe, aquele motor de arranque. No entanto, temos uma força retrógrada ali no céu. Portanto, apesar de ser todo um impulso para frente, existe uma recomendação de ser um ano, já que inicia com esse mapa, ser um ano de muitas revisões, reavaliações de valores, de financeiro, de parcerias, de comunicação, de ideias, Mercúrio e Vênus. Tudo que esses dois planetas atuam, né? Todo o significado desses dois astros dentro dos nossos negócios. Então, todo esse lado comercial, todo esse lado de vendas, todo esse lado de negociação, comunicação, aprendizado, documentos, tudo que a gente precisa em termos de negócio, vai precisar sempre de Vênus e de Mercúrio, tudo isso está em revisão ao longo do ano inteiro. Não é só esse mês que está retrogradando. Essa é a grande questão aí, né? Está no mapa do ano. E se a gente usa um instrumento, como eu expliquei no início, como um instrumento para medir, vamos colocar dessa forma, para trazer um cenário para a gente mapear o ano inteiro, então a gente pode considerar uma informação que, de certa forma, está vigorando o ano inteiro. É um ano de revisões de questões aí. Lógico que dá para aprofundar muito, mas nós não temos o tempo aqui na Astrovisão, isso é tema para outro trabalho, tá? Outro projeto, quem sabe a gente faz aí alguma outra coisa, alguma aula, alguma coisa, falando mais sobre essa questão e até aprofundando mais sobre o mapa do ingresso do Sol. Mas fica com essa informação que é não só o mês que eles estão retrogradando, mas eles estão no mapa do ingresso. Então, a gente está com uma força de revisões ao longo de todo o ano, principalmente com relação aos nossos próprios valores e a nossa maneira de atuar com a nossa individualidade, porque estão os dois nesse signo de Carneiro, que trata dessa questão da individualidade. Na masterclass que eu vou dar, que eu vou fazer e você vai se inscrever e vai participar junto comigo, né? Nós vamos falar de um planeta que está entrando no signo de Carneiro esse ano, bastante importante, muito relevante esse movimento desse planeta, e, portanto, essa força da individualidade está em jogo aí. Você quer saber mais sobre esse assunto, já que então Mercúrio, Vênus está no mapa do ingresso, temos aí esse planeta que está entrando no signo também, se inscreve, tá bom? Se inscreve lá na lista e participa com a gente dessa masterclass, que é desse tema que a gente vai falar, dessas mudanças bem grandes e significativas a partir de 2025, então não é só o ano de 2025. A partir desse ano é que temos aí um marco de grandes mudanças. Por isso que estou chamando eles de os gigantes. Eles são os gigantes, em termos astrológicos, são os 3 planetas geracionais: Urano, Netuno e Plutão, tá bom? 21 de março, dia seguinte aí do ingresso do Sol, a gente tem um aspecto bem positivo, bem interessante, que Vênus sextil Plutão. Deixei até uma informação escrita aqui para vocês, gosto de fazer umas notinhas, deixar para vocês, mas é um aspecto bem legal com relação às negociações, às alianças estratégicas, são oportunidades em termos relacionais da gente fidelizar a clientela,
da gente aprofundar mesmo o conhecimento das necessidades dos clientes, das pessoas, inclusive do atendimento, aperfeiçoar mesmo a estratégia de atendimento, por exemplo, tem a ver com os investimentos financeiros, e é um aspecto promissor, porque é um aspecto de cesto, um aspecto de oportunidade. Então, uma dica legal para isso é que é um dia excelente mesmo, né? Nesse dia exatamente, que é o dia do aspecto exato, para fortalecer relacionamentos profissionais e parcerias. Esse é um aspecto também que favorece muito a turma que trabalha aí no setor financeiro. Pessoal que trabalha no setor financeiro, que atende clientela, né, que dá um atendimento, por exemplo, personalizado, que trabalha com quantias altas, por exemplo. Então, aproveita a semana. Você conhece alguém também que trabalha nesse setor? Vai lá e manda essa informação para o seu amigo, a sua amiga que trabalha nesse setor de consultoria, por exemplo, financeira, né? E esse é um aspecto que traz um foco na necessidade maior daquele cliente, ajuda, por exemplo, a trazer uma certa aliança, que é o tal do fidelização daquele cliente, e, portanto, isso acaba trazendo um laço maior daquele cliente para médio e longo prazo. O cliente fica, é o seu cliente, né? Então, entender melhor a necessidade com relação ao próprio dinheiro do cliente. Você está lidando com o dinheiro do cliente, né? Consultoria financeira, por exemplo. É lógico que também ajuda a turma que trabalha em bancos também, é um aspecto interessante para isso, né? Estratégias também financeiras, mas é o ambiente, né, de estratégia de finanças, tá? Então, se você trabalha nesse setor, aproveita aí a semana, que é uma semana boa para isso. Lembrando que já no dia 21, que é o dia que acontece o aspecto, também já está na força da Lua minguante em Capricórnio, que é também muito boa, aumentando a informação para essa área de finanças. É uma lua, uma fase muito boa para fazer revisão de estratégia do mês. Então, aquilo que funcionou aí para o seu cliente, o que não funcionou, o que você tem que eliminar. Então, refazer, por exemplo, a sua estratégia financeira com o seu cliente, fazer aí uma reunião com ele, por exemplo, aprofundar a necessidade, fazer uma revisão mesmo, uma reorganização dos recursos aí financeiros do seu cliente. Então, é um aspecto bem legal, bem específico para quem trabalha nessa área, tá bom? Então, já avisa aí seus amigos. Se é você, então, melhor ainda, já anota aí na sua agenda, já usa a sua semana de forma produtiva, para usar esse aspecto no seu trabalho, tá bom? E aí a gente tem o dia 22. O dia 22, pessoal, é o dia da Lua minguante em Capricórnio, né? Então, ela tem toda essa força aí que eu vim falando até agora, dessa questão aí das revisões. É o dia que a gente tem, então, como marco, é o dia que acontece a Lua minguante, sabendo que desde o dia 20 ela já está nessa força, mas é também o dia que a gente tem o Sol fazendo conjunção com Vênus, reforçando, olha, vamos juntar as coisas, não é? Aqui a gente não pode isolar, este aspecto é isto, aquele aspecto, a gente tem que entender a força de um aspecto e o que ele representa, mas a gente tem que entender o contexto daquela semana inteira, porque tudo acontece junto no céu. Não são coisas isoladas, é assim que a gente precisa interpretar. Eu sempre falo assim para os meus alunos, pessoal, que uma coisa, e essa é a grande dificuldade, tá? Se você é estudante, você vai entender o que eu estou falando. A grande dificuldade não é a gente conhecer a astrologia ou estudar a astrologia, que já é complexo, hein, gente? Já é bem complexo, já é bem difícil. Não é só decorar signo, não, e a gente sabe disso. Se você estuda a sério, você sabe o que eu estou falando. É muita coisa que a gente estuda, não é? Mas a grande dificuldade não é a gente estudar isso, já é difícil, mas não é isso. É interpretar. O que a gente quer quando a gente estuda astrologia? A gente quer interpretar o mapa. Não é isso, gente. Por que você estuda astrologia? Você quer entender o seu mapa, você quer entender o mapa das pessoas que você vai trabalhar. Se você quer ainda não trabalhar com astrologia, mais forte ainda essa sensação e esse sentimento e às vezes essa dificuldade. Você quer interpretar. E uma coisa é descrever aspecto e a outra é interpretar. E aí que está o X da questão. Então, este é o objetivo do programa de mentoria e treinamento de astrólogos, que já vai para a quinta turma. É esse o objetivo.
é tirar você desse estado aí de estagnação e esse estado de síndrome do eterno estudante, que você fique só estudando, 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 porque realmente existe um medo e um receio de dar esse primeiro passo rumo ao trabalho de astrólogo, rumo a estruturar a sua carreira, rumo a construir o seu negócio de astrologia, e, portanto, se jogar aí no mercado de trabalho e começar a trabalhar com isso, porque o maior medo é esse. Como eu vou interpretar? Como é que eu vou começar uma consulta? Como que eu vou atender cliente? Eu sei descrever coisas, mas como eu interpreto tudo isso? E aí que está a questão, né? Então, esse é um ponto importante do programa de mentoria, e o outro ponto importante é a estruturação desse seu negócio. É você se enxergar como empreendedor do seu próprio negócio. Por isso que você tem que participar da nossa Masterclass, que vai falar sobre isso também, astrologia e empreendedorismo. Como que a gente pode usar nossa astrologia para esse nosso negócio, para essas questões empreendedoras, como que a gente pode identificar no mapa coisas ligadas a esse campo do empreendedorismo, porque você pode identificar no seu mapa, olha que legal, você pode identificar no seu mapa questões ligadas a isso. E você pode, então, descobrir talentos que você nem sabia que tinha para poder melhorar exatamente essa performance, não é? Então, esse é o tema também. Então, gente, esse é o ponto. Muito difícil. Então, por isso que aqui eu faço um exercício com vocês toda semana. A gente descreve os aspectos, mas a ideia que eu faço aqui com vocês é interpretar a semana, para a gente entender tudo isso junto. Não é juntar as coisas, um aspecto negativo com um positivo, o que que dá essa junção? O que que acontece? Porque é disso que se trata, na verdade, né? Não é ficar só descrevendo, porque descrever é o que a gente estuda. É como se a gente estivesse descrevendo os elementos aí que vão num bolo, não é? A outra coisa é você misturar tudo e comer o bolo, vai ter outro resultado. Uma coisa são os ingredientes e a outra é o resultado do bolo. É assim o mapa também. Uma coisa é descrever o que está lá e a outra é interpretar tudo isso junto. E esse é o ponto, tá? Eu tento fazer aqui nesse nosso tempo de astrovisão um pouco desse exercício com vocês. Por isso que eu forço sempre esse entendimento. Mesmo que você não seja um estudante de astrologia, mesmo que você seja só aquele meu outro perfil aqui de cliente, que é a pessoa que usa astrologia. Mas se você usa astrologia, é porque você gosta de astrologia e também faz esse exercício de entender a informação astrológica, juntando as coisas que estão no céu, para que você entenda como decidir melhor. Fundo dá na mesma. Seja você um estudante, seja você uma pessoa que usa astrologia, a ideia é que os seus, é, que a sua mente, né, seja bastante elástica para poder fazer esse jogo aí dentro, não é? Ou seja, raciocinar a astrologia, pensar a astrologia, né? Não é decorar a astrologia, mas pensar a astrologia, tá? Essa é a parte importante. E aí, esse aspecto, então, voltando, né? Voltando, Sol conjunção Vênus, junto com essa lua minguante, é oportunidade mesmo de você brilhar, não é? De você usar, já que é um aspecto bem favorável, de você pôr para fora o seu brilho pessoal, de você potencializar a sua liderança. Lembra que a gente acabou de iniciar o ano astrológico, então está com essa força toda de liderança, não é? E de atrair visibilidade para a sua marca, para a sua força essencial, para a sua liderança, para a sua questão solar. Então, para as questões empreendedoras, se você é a sua marca, se você é o astrólogo que está iniciando o seu trabalho, é um aspecto promissor, bastante promissor para estar ali no mapa do ingresso do Sol. Esse é um aspecto que está lá no mapa do ingresso do Sol. Nós vamos falar disso na Masterclass. Então, entra lá nessa lista, tá bom? Então, a dica aí para esse aspecto e para esse dia de lua minguante é que temos aí um encerramento de ciclo, sim, com essa lua minguante, não é? E é um encerramento de ciclo bastante favorecido com esse aspecto de Sol conjunto Vênus, que a gente pode, inclusive, fazer revisão de valores, fazer uma revisão com as questões de Sol-Vênus. Se você, de fato, tá, vamos fazer uma revisão não só do mês que está terminando, mas já que também está iniciando um novo ano, fazer uma revisão geral também, de todo esse ano que finalizou e vai começar outro. Não é? Fazer uma revisão de que se o seu trabalho, se as coisas que você faz todos os dias estão de fato atraindo valor para você, se está de fato atraindo, expressando a essência e aquilo que você é.
Essa revisão que é importante quando a gente tem um Sol conjunto Vênus também, junto com a Lua minguante em Capricórnio. Vamos lembrar disso, né? Tá tudo junto. E no dia 23, o Sol sexto Plutão, outro aspecto bem legal, bem promissor, um aspecto que traz um potencial aí para transformar, um potencial de liderança estratégica, um potencial que traz mais capacidade de decidir com mais foco, com mais direcionamento e com mais poder mesmo, mais poder pessoal, portanto, mais força na sua liderança pessoal. Olha que interessante, no seu poder de decisão também. Então, entra aí a assertividade, entra um poder maior de influência, de persuasão, ó, que legal, né? Oportunidades de persuasão é um aspecto que acaba sendo excelente para venda. E quando a gente fala venda, a gente acha que precisa ser um vendedor para falar de venda. Não, você vende o tempo todo. Então, se você, vou dar um exemplo aqui, né? Se você é um astrólogo, você tem que vender o seu trabalho. Como que a gente vende o nosso trabalho? A gente não tem que falar, não tem que explicar. Se alguém te pede informações sobre o seu trabalho, sua consulta, você não tem que falar? Quando você fala e explica para a pessoa interessada, você está fazendo uma abordagem de venda, porque aquele é um processo de venda. Para chegar lá no final e a pessoa falar, eu quero a consulta, estamos dentro de um processo de venda. Então você está vendendo. Mesmo que você não seja um vendedor, não trabalhe com vendas como uma profissão. Não é verdade? Então, vamos tirar um pouco esse estigma de venda, gente. Porque a gente vende o tempo todo, vende uma ideia, vende o projeto, vende o seu trabalho, se você é um autônomo, o tempo todo, né? E esses aspectos, quando a gente tem aspectos solares positivos, principalmente com Vênus e com Plutão, são aspectos benéficos para essa atividade, porque é você, então, seu centro aí, sua liderança pessoal que está em jogo, seu protagonismo, quando você faz um exercício de venda dessa forma, não é verdade? Então vamos começar também a mudar um pouco a nossa ideia. Ah, eu não vendo. Não, você vende. Porque se você está negociando alguma, você vende até dentro da sua família. Você vende. Se você está negociando ideias, por exemplo, você está vendendo. Alguém quer ir num lugar no domingo, o outro quer ir no outro lugar, você quer outro lugar. Então, para você conseguir fazer as pessoas irem onde você quer, você está vendendo, não é? Isso é persuasão. E, portanto, isso é venda também. Vamos pensar dessa forma? A gente tirar. Às vezes a gente tem estigma dessa ideia de venda, como se fosse algo ruim, né? E não é. Não é. E se você tem essa história aí, anota para mim. Vai ser importante, tá bom? Vai ser bem importante. Se você participar ainda da nossa masterclass, mais importante ainda, porque quero abordar um pouco esse tema, porque vamos falar de empreendedorismo, vamos abordar um pouquinho esse tema. Então me fala, tá bom? Se você tem um pouco dessa historinha que eu falei aqui, tá bom? Bom, e aí a dica bônus, sempre trago aí uma dica bônus, a última, que é da segunda-feira ainda que vem, portanto, dia 24, que é um Sol conjunto Mercúrio, novamente um Sol em jogo, olha que legal, e aí a Lua já em Aquário nesse dia, portanto, iniciando a semana com insights valiosos, ideias originais, ideias diferentes, ideias fora da caixa. Então, um dia excelente para você já começar o seu dia com um bloquinho de nota ali para anotar tudo que passar na sua cabeça, sem julgamento, hein, gente? Quando a Lua está em Aquário e a gente tem uma força de Mercúrio junto, não pode ter julgamento. Ah, mas essa ideia, como que eu vou fazer? Não, o como não pode entrar aí, tá bom? Essa semana aí do dia 24, você não vai perguntar para você mesmo como você vai fazer. Você vai anotar essas ideias, tudo que vier na sua cabeça nesse dia, na segunda-feira, na terça, tudo, tá bom? Na terça a gente se encontra, não é verdade? Dia 25, que é o dia dessa nossa masterclass. Então, tudo que vier na sua cabeça, vai anotando, porque esse a força aquariana, essa é a força de Mercúrio, não é? As ideias diferenciadas, a Lua está em Aquário, aumentando a nossa capacidade de pensar fora da caixa, de ter insights valiosos, insights, ou seja, ideias diferenciadas para velhos problemas, soluções criativas para velhas questões. E é aí que você pode, de fato, fazer sua virada de chave. Mas a gente tem que se permitir, ou seja, não pode ficar se perguntando como fazer essa coisa. Não é a hora de perguntar o como fazer.
mas é hora de anotar as coisas que vierem aí na cabeça. Excelente momento, tá? Lógico que favorece muito a turma que trabalha nos criativos da vida. Então, se você é uma pessoa que trabalha aí nessa área já criativa, né? A área que envolve tudo que é ideias, publicidade, marketing, tudo que está envolvendo já essa parte já de inovação, de tecnologia, coisas já que normalmente já precisa disso, essa semana é a semana favorável, principalmente os primeiros dias da semana, nesse dia específico, dia 24 e 25. Então já avisa também seu amigo, sua amiga que trabalha nessa área, que dias importantes para andar com um bloquinho debaixo do braço, dormir com ele do lado da cama, porque se tiver sonhos também, ótimo, anota tudo, porque quem sabe vem a sua ideia genial num dia como esse. É importante. Às vezes é isso mesmo. A gente não dá valor para esses dias, mas são os dias que pode vir a sua ideia maravilhosa aí que vai solucionar grandes problemas. Vem do nada. Parece que é do nada, mas não é. É que você está alinhado com o que o céu está te proporcionando. Essa é a ideia do autoconhecimento. A gente estar alinhado com aquilo que a gente está observando. E aí você toma decisões com esse alinhamento. Certo? Vamos lá então compartilhar nossa tela e aí mostrar para vocês esse mapa aqui, que é o mapa dessa lua minguante, né? E olha que interessante, já o mapa da lua minguante, muito parecido, já muito preparado, né? Com o mapa do ingresso, tá bom? Depois que vocês tiverem acesso à mentoria do ano passado, que eu prometi para vocês, então entra lá no meu grupo WhatsApp para você ter acesso a isso, que eu vou liberar para vocês. Vocês vão ver que é um mapa que até, de certa forma, está parecido, tá? Porque a gente tem já bastante coisa nesse signo aqui, ó, que é o signo de Carneiro, onde vai acontecer o ano novo astrológico. E aqui, então, é a quadratura minguante, porque a gente tem a quadratura crescente, depois, logo depois da conjunção, que é a lua nova. Então, o ciclo da lua é sempre esse, tá, gente? É sempre esse. Se você me acompanha aqui toda semana, você vai ver que falamos disso toda semana. Lua junto com Sol inicia o ciclo na lua nova. Aí ela vai andar, porque ela é o astro mais rápido, do ponto de vista aqui, ela anda, se afasta do Sol, do ponto de vista dos ângulos, ela se afasta e vai ficar em quadratura em algum momento, vai fazer 90 graus com aquele ponto do Sol. É a quadratura crescente, ou seja, lua crescente. Depois ela vai ficar a 180 graus desse Sol, que é o que vai acontecer amanhã, que é a lua cheia, 180 graus, de frente para o Sol. Por isso que ela também fica inteira, né, refletindo a luz do Sol, por isso que a gente vê ela como uma bola branca no céu ou seja, reflete por completo, é o ápice do ciclo, a lua, a luz do sol. E depois ela anda mais um pouco e faz o quê? O outro ângulo de 90 graus, que é o que a gente está vendo aqui. A lua quadratura sol, só que na quadratura minguante. E aqui ela já está no signo de Capricórnio, esse signo que a gente vê aqui. Ou seja, ela vai fechar o ciclo, porque a próxima etapa dela vai ser juntar novamente com o Sol e fazer uma nova lunação, ou seja, uma nova lua nova, tá? E aí iniciando um novo ciclo lunar. Todo mês, pessoal, a gente tem uma oportunidade para aprender com a lua sobre os ensinamentos que ela tem para nos dar, se a gente falar dessa maneira. Todo mês. E são ensinamentos riquíssimos de aprendizado com a natureza, porque cada fase lunar vai estar num signo. Cada fase lunar vai ter um mapa aqui, ó. Um mapa diferente do outro, não tem mapa igual, não é? Nem mapa igual de gente, nem mapa igual de fase lunar, nada tá igual no céu, nunca. Não existe céu que fique igual, gente, porque tudo está em movimento. O céu não vai se repetir do mesmo jeito. As fases podem ser parecidas, a gente vai ter várias fases minguantes, mas o mapa da fase minguante nunca é igual um do outro. Já parou para pensar nisso? Que nunca se repete, porque estamos sempre no movimento, o tempo não volta, né, gente? Pelo menos por enquanto, a gente não tem nada que mostre que vamos conseguir voltar no tempo. Então a gente está sempre avançando, não é? Então a gente não tem mapa igual. E isso dá para nós uma dimensão de aprendizado gigante. Já parou para pensar o quanto a gente pode aprender em cada momento que o céu
tem para nos ensinar. E isso é o autoconhecimento prático. Não é a gente ler um livro. A gente pode ler vários livros, e a gente lê vários livros, mas não é ler só, é a gente aprender praticando, observar, ler e praticar. Entender como que a gente usa essas coisas todas para a gente decidir uma questão na nossa vida. Como que a gente usa, então, uma lua minguante para otimizar uma reunião, por exemplo. Você tem uma reunião na semana de lua minguante, como faz? Como a gente pode usar melhor a lua minguante em Capricórnio para deixar a sua reunião mais eficiente? É assim que a gente tem que pensar, juntar céu com a terra. Como que a gente pode usar uma lua cheia para minimizar os impactos de conflitos que pode haver numa lua cheia? Não é verdade que é assim que a gente pensa? Então, usando dessa forma, a gente está trabalhando o autoconhecimento na prática e não nessa coisa filosófica e teórica. Que quem me conhece, quem acompanha aqui, sabe que não é o meu foco de trabalho. Meu foco de trabalho é isso que eu acabei de dizer para vocês. Vamos usar as informações para melhorar a nossa vida. Significa o nosso dia a dia, nossa rotina, nosso trabalho, nossa carreira, nossos negócios, porque a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando. Muito tempo da nossa vida. E esse é o meu foco de trabalho, esse é o meu negócio, não é? Então, é minha especialização. É usar todo esse conhecimento, é trabalhar com esse conhecimento focado em melhorar a nossa vida dentro do trabalho. Seja na questão astrológica, seja na outra área que eu atuo, que é a área de harmonização de ambientes, melhorar as nossas condições de ambientes de trabalho. Para trazer o que, na verdade? Mais bem-estar, mais qualidade de vida, mais otimização, né, mais eficiência e, por que não, mais felicidade, porque a gente tem que ter trabalhos que tragam felicidade para a gente. E às vezes não é nem o trabalho em si, mas é a forma como a gente trabalha. E também dá para trazer mais satisfação e mais felicidade. E é para isso que eu trabalho para vocês, entende? É para isso, para a gente usar os nossos mapas, usar os nossos potenciais, para a gente ter nos nossos trabalhos, nos nossos dia a dia, nos nossos negócios, um reflexo do que nós somos. Tá bom? Enfim, é isso. Temos aí nossa lua minguante aqui em Capricórnio, já com todos aqueles aspectos que a gente mencionou ao longo da semana. Então, temos aí ó, o Sol conjunção Netuno, o Sol conjunção Vênus e o Sol conjunção Mercúrio. Tá vendo que estão todos juntinhos aqui? Isso é uma conjunção, que é o alinhamento de astros no céu, né? Que vão fazer parte ali do ingresso do Sol, né? 22 e 20 são dias que estão muito juntinhos ali. Então, todos esses astros estão também lá no mapa do ingresso do Sol. Certo? E agora a gente vai para o quadro, né? Para aquele quadrinho de dicas que eu também prometi para você fazer aquele print na tela e ficar com mais informação, um resuminho, mais coisinhas aí, para você poder ter mais condições aí de decidir suas coisas. Então, gente, vamos a esse quadrinho. O foco empresarial aqui da nossa semana é essa lua minguante, que vai pedir o quê? A revisão, finalização dos processos, então, antes desse novo ciclo lunar que vai chegar, ocorrendo em Capricórnio, acaba sendo um momento ideal para fazer revisão das metas, olha que interessante, dos objetivos, principalmente também do que deu certo, do que não deu certo em termos de resultado, tá? Os ajustes financeiros, porque a gente tem uma força ali venusiana grande na semana, e o planejamento de longo prazo. Olha que legal. Início do ano astrológico, coincidindo com a lua minguante e podendo já nos dar uma força de médio e longo prazo, que é o que Capricórnio traz para nós, certo? Oportunidades e algumas dicas aí de estratégia empresarial. Encerramento de projetos que não foram lucrativos ou ineficientes, ajustes, né, estruturais para essas novas iniciativas que vão começar, principalmente com a força do novo ano, que vão ser lançadas agora, nesse início do ano, evitar algumas decisões precipitadas, principalmente nesses dias aí do 19 de março, que é o dia que tem ali o Sol conjunto Netuno. Vamos lembrar daquela explicação que eu dei lá no início, tá bom? Se você entrou agora, vai lá no início que eu expliquei um pouco sobre essa questão do Sol conjunto Netuno, dos dois aspectos dele, né? A parte positiva, a parte negativa, que é o desafio dele. Aproveite o impulso aí de Carneiro.
20 de março, mas não só o 20 de março, é todo o ano, o impulso agora do novo ano para iniciar, né? Ou se não, para trazer aquela energia aí de coragem, de audácia, né? De autoconfiança, para de fato dar início às coisas que você vinha só planejando. Não é mais momento de planejar nada, é momento de ir para frente, tá bom? E com isso você pode fazer o quê? Reposicionar. Então, se reposicionar, então individualmente, se você é a sua marca pessoal, se você tem um negócio, reposicionar seu negócio, sua marca, tá? Aposte nas parcerias e alianças estratégicas, sim, porque a gente tem aquele ótimo aspecto de Vênus, sexto Plutão, e a gente pode usar isso para fortalecer rede de negócios, networking, de novo posicionamento de marca, que ajuda bastante. Reveja e ajuste metas com essa lua minguante, que vai acontecer então no dia 22, é só um reforço aqui da informação, garantindo ali um planejamento mais sólido para os próximos meses do ano. Prepare-se para a inovação e a liderança, pois essa energia de Carneiro, ela exige o quê? Dinamismo e visão de futuro, tá? Desafios e recomendações, reavaliações. A gente está nesse período, é um mapa que traz aquilo que eu também comentei antes, é um mapa que traz aí Mercúrio e Vênus retrógrado, portanto, acaba sendo um ano mesmo de desafios. Então, o mês de março acaba sendo mais forte ainda, reavaliação, revisões de metas anuais e ajustes estratégicos, tá? Cuidado com essas decisões mais precipitadas, com certeza não só por causa do Sol conjunto Netuno, mas temos ali a questão forte de Carneiro, não é? Planejamento financeiro e corte de gastos desnecessários, e ainda estamos na temporada. Eu coloquei aqui um reforço dessa informação, porque a gente não pode esquecer isso. A gente está na temporada de Vênus e Mercúrio retrógrado. Então, um período ainda de máxima atenção com relação a isso mesmo, né? Revisões, reavaliações e cuidado com as assinaturas, os documentos, os contratos. Então, se você tem, que nesse período aí, até abril, assinar documentos, fazer esses negócios, vender, que Vênus é um planeta que lida com isso, com essas funções, atenção redobrada. Então, não é não fazer, tá? Atenção redobrada. Agora, recomendação aqui da consultora astróloga, tá bom, gente? Nessa área empresarial. Se você pode, tá? Sem radicalismos, se você pode ter uma manobra na sua agenda e de fato pode adiar algumas decisões, eu sempre recomendo que sim. Se isso for possível, então imagina que você tem lá o seu negócio, você tem que assinar, você tem que vender, mas não precisa ser agora exatamente. Você tem uma manobra ali, um espaço na sua agenda e pode fazer isso em abril. Se essa é a sua condição, eu sempre vou dizer melhor, melhor. Vamos deixar isso para abril. Agora, vamos para o outro lado. Não, eu não posso, é agora, já estava, não tem mais como, eu dependo de outras pessoas, já estava marcado, tem outras pessoas em jogo, outras coisas, não dá, tem que ser agora. Então, se tem que ser agora e tudo bem, porque a gente não trabalha com as ideias aí de radicalismos, não é porque está no céu que não se faz, não tem lógica isso, então aí que entra a recomendação de atenção máxima. É aí que entra revisar muito. Então, ler uma vez, duas, três, quatro, colocar na mão de outra pessoa para ler, pedir auxílio de outras pessoas para lerem aquilo que você está lendo e não está mais vendo, porque muitas vezes é isso que acontece nesses períodos. A gente olha, você vicia aquele olhar, você não vê mais. Então, quanto mais pessoas te ajudam, te assessoram, melhor. Então, é ter mais ainda atenção, já que estamos falando de revisão, numa questão retrógrada, mais atenção. Nada precipitado. Então, em momento que tá as coisas retrógradas, e principalmente Mercúrio e Vênus, é aí que não dá para fazer nada na pressa, gente. Então, se alguém está te apressando a vender logo, é aí que você tem que falar: não, não, vamos com calma. Não dá para fazer as coisas nessa pressa, porque a possibilidade de errar nessa decisão é altíssima. É aí que a gente erra mesmo. Então, pressa, a precipitação, a impulsividade são coisas que a gente vai ter que evitar e evitar meio na força, porque tá difícil evitar isso num mapa como a gente tem agora. É por isso que tem que tomar mais cuidado, tá bom? Palavra-chave aqui final: fechamento de ciclos com estratégia e a preparação para o novo
momento que está chegando, tanto de lua nova que vai vir, quanto do próximo ano novo astrológico. Bom, vou deixar aqui uma outra novidade para vocês, porque o resumo da semana, que é aquele material que agora você tem acesso aqui, o resumo da semana Astrovisão. Sim, você tem acesso a esse material se você estiver lá no meu grupo, VIP WhatsApp. Vai para lá. Vai para lá onde está esse link. O link está aqui, na descrição aqui das informações, nessa descrição do vídeo aqui embaixo. É o link do WhatsApp. Vai para lá, entra no grupo. Lá você tem acesso a esse resuminho, que é um PDF para você baixar, para você ter mais informação, além do quadro de dicas e além dos outros materiais que tem lá. Mas esse resumo é especial, porque eu deixei dicas do ano novo astrológico para você. Dicas estratégicas desse novo ano astrológico. Só nesse resumo que vai ter, porque só agora que a gente tem o ano novo. Eu deixei nesse resumo. Então, ele é um PDF um pouco maior, mas é um PDF especial para você. Então, excelente semana, feliz ano novo astrológico para você. A gente se encontra na próxima. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no céu e que vai influenciar na sua vida e nos seus negócios.